A trajetória da vida completa ciclos, projetos e é formada por naturais escolhas, aquelas que rodam o mundo girando lá dentro, lá fora, e você se vendo nas encruzilhadas ou nos bons caminhos, a oportunidade de escolher, rever ou mudar rotas. O Câmara Livre de hoje, especial, completa 25 anos. Você sabe, a gente está percorrendo essa nossa missão pública de levar até você uma conversa sobre trajetórias de vida e, a partir disso, lhe oferecer um caminho para analisar, quem sabe, o seu próprio horizonte. Como você está, onde você está diante das suas escolhas neste momento. O Biratã Cássio Sanches, o Bira, nosso amigo Bira, de futebol, de vida, de trabalho, muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço, uma alegria. Mira, eu falei de 25 anos e eu vou fazer recortes aqui do nosso tempo para aproveitar melhor isso. Essa nossa estrutura da ideia aqui para a imagem de 25 anos tem não só simbologia na presença da sua vida hoje, né? O Bira, como se sabe, está já habituado com a representação popular. Hoje nós não vamos falar dos desafios da cidade, vamos percorrer a história e a trajetória dela, mas esse percurso de 25 anos parece ontem, né? De estar aqui com a tela na frente todo dia. Eu tô passando um filme aqui. A primeira noite que eu passei aqui como servidor, passei exatamente naquele degrau que tem logo na entrada dos fundos aqui. Foi uma noite longa, mas uma noite prazerosa. Foi um início de um estágio que ia mudar minha vida completamente. Até fico meio emocionado. É isso mesmo, a vida é feita de degraus e saber pisar em cada canto, né? É Literalmente nosso degraus. caminho. Bira, qual que é a sua memória afetiva de infância? Às vezes é um cheiro, é um gosto, é um paladar, é um som, é um fato, é algo que alguém lhe disse, é algo que lhe assustou, lhe agradou, enfim, deixa eu deixar com você. Quando você olha lá para a infância, em qualquer fase, olha, isso me marcou por alguma razão. Cheiro de terra, o cheiro da fumaça do fogão de lenha da minha mãe. Memórias boas, eu tenho muito boas memórias. Tive infância, a infância foi muito boa. Que legal. Assim, terra, brincar com terra, o cheiro no final da tarde da lenha queimando, isso é bem, assim, bem vívido na minha vida. Eu imagino, a gente acompanha às vezes, né, essa ideia agora de a gente estar fora do horizonte, num mundo que era muito mais recluso no sentido de exposição pública e hoje pode colocar os netos para brincar lá no Otávio Rage, nas praças, de como o avô pode olhar para essa memória afetiva e falar, puxa, eu quero que pelo menos eles possam experimentar alguma coisa disso. Eventualmente eu pego meus netos, nós vamos para o meio do mato, nós vamos para o horto, nós vamos para as praças, mexer com terra, mexer com água. Os meus 3 netos, né, são, assim, eu procurei cuidar. E minhas filhas, a mesma coisa. Você já tinha entre os filhos do seu Nhanha, né, seu Antônio, com a dona Joana, chamada de Antônio aqui, por favor, por educação lá em Itaberá. Vai chamar de Tonho e Toninho, não como todo Antônio que a maioria transforma. Mas eu digo o seguinte, a formação religiosa, essa ideia da orientação, do aconchego da família em relação a um caminho, do ponto de vista do temor e da relevância, lógico, inevitável do ser maior lá em cima que nos guia, nos acompanha e nos criou, já estava presente na sua família? Meu pai sempre foi uma pessoa muito católica, bastante católico. A gente tem memória de missas, de participação de eventos, né? Aparecida do Norte, viagem para Aparecida do Norte, conheci a Basílica de São Pedro, eu tenho fotos de lá. Mas assim, a vida, como você disse, ela é feita de decisões que a gente precisa tomar. Assim, dentro da nossa casa havia muito conflito, era natural. Isso é uma família plural, muitos filhos, pouco recurso, muito trabalho. E a minha mãe cuidava de tudo, ela cuidava da casa, cuidava da comida, da roupa, dos filhos, do marido, e ela que era dona de casa. Só que minha mãe, apesar de não ter nem o primário, ela era uma pessoa além do tempo. Então ela sempre foi muito guerreira, junto com meu pai, que sempre foi trabalhador também. Meu pai tinha
3 ocupações. Chegou um período na vida dele que ele tinha 3 ocupações. Eram 5, 6 filhos, né? 6 Meia dúzia de filhos. filhos na ocasião. Então, boa parte do momento que ele viajava, porque ele trabalhou na rede ferroviária, trabalhou na White Martins, e ele tinha uma tinturaria também. Então, assim, minha mãe sempre ajudou a criar os 6 filhos. E aí, a parte religiosa sempre foi muito exacerbada. E, claro, como toda família que tem problema, ela busca uma saída. Ela busca espiritualizar, muitas vezes, certas situações. E a espiritualização nos conduziu também para um sincretismo. Então, você é católico, você visita filosofias, você visita espiritismo, você visita o candomblé, umbanda, e vai na igreja no domingo, enfim, era muito eclética. Então, mas sempre houve uma busca. Então, aí eu quero fazer um recorte, se você me permitir. Claro. A Bíblia diz assim: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. Quando você busca paz, você vai encontrar a paz. Que legal. Você nasceu aqui, contou pra gente, e eu sempre pergunto aqui nessa história de trocar informação, na verdade a gente fazendo uma troca, né, de trajetórias de vida com o Bira. Eu falo, pô, Bira, você ficou algum tempo longe de Bauru, mais de uma semana, um mês? Eu fiquei 5 anos, cerca de 5 anos, no Rio Grande, uma cidade equivalente a Jaú, no Rio Grande do Sul, lá na ponta do estado, perto do Chuí. Exatamente. O que tu foi fazer lá? Quando eu me casei, eu era caixa do Bradesco, agência 013. Epa, foi bancário. Fui bancário, fui gráfico, trabalhei com revisão de textos na gráfica. Gráfica São João. E quando saí do Bradesco, porque busquei uma formação melhor, eu percebi que eu não era bom vendedor. Quando saí do Bradesco, fui para ser vendedor e perdi a minha estabilidade financeira e profissional também. Era um período difícil, portas fechadas, os recursos que a gente tinha estavam se acabando. E como a gente tem família, né, a minha família acenou do outro lado do país, 1.700 quilômetros daqui, tente aqui. E lógico, a gente juntou a mudança, fomos num caminhão de um amigo chamado Durval, que é pastor também hoje, na cidade de Jaú, próxima a Jaú. E aí botamos todas as nossas coisas e fomos para lá. Fui morar... Frio, Rio Grande. Então, no frio é frio. No frio é frio, no verão é quente e no outono venta. Então as estações lá são bem definidas. Bem demarcadas também. São definidas, Então o frio é bem rigoroso, diferente de Bauru, que o frio aqui é seco, lá o frio é úmido. Nessa busca, o que você conseguiu fazer por lá? Então, chegando lá, auxiliei um pouco nas construções que tinham, né? Fui servente pedreiro, com maior orgulho. Opa! A gente reaprende a viver, a gente se sintoniza, né, com a vida. Aí recebi, claro, às vezes o ambiente que você está, ele não te suporta, você tem que pular. E aí pulei, fui auxiliar de escritório em contabilidade, me valendo da experiência como caixa, né? E dali então surgiu uma outra oportunidade de prestar um concurso público para a Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Então o primeiro concurso foi ser bombeiro, então? Foi, primeiro concurso. Já exerceu lá? Exerci. Fizemos o curso de formação de soldado, que é formação de soldado PM, e depois você se qualifica para BM. Né? Eu sei que a vida vão traçando os caminhos, né? E a gente fica olhando lá para o nosso guia se eles estão indicando algum sinal para a gente. Ele faria sentido hoje, sem portas, sem encruzilhadas, procurando alguma janela que ele abrisse, você ser, não só simbolicamente, alguém que ia cuidar da vigilância do outro. Sim. Né? Espiritualmente tu faz isso, a gente vai chegar nisso. Faço, exatamente. Então, quando fui bombeiro, a formação logo veio a qualificação para trabalhar na secretaria do 3º grupamento de incêndio da cidade do Rio Grande do Sul. Era a sede regional
E, por incrível que pareça, a Bíblia fala que aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, ele é bem-aventurado. Eu gosto de citar muito a Bíblia porque é minha regra de fé e de prática também. O diferencial do bombeiro fez toda a relevância no concurso de vigia para a Câmara Municipal. Que você fez depois lá na frente. Exatamente. No Nós vamos chegar lá. No retorno a Bauru. Exato. Mas você já estava desde 1975 com a outra missão de vigilância, vigilância espiritual, do caminho, da evangelização, da orientação, né? Do lado que te arrebatou ou te chamou para a missão aqui na Terra. Me batizei no dia 7 de setembro de 1975. Eu deveria ter 13 anos, 12 para 13 anos. Mas seu batismo ou era uma questão da denominação que assim o faz? Porque na católica, como você sabe, como referência, a gente já batiza pequenininho lá, né? Isso. A profissão de fé evangélica, ela não prevê batismos de criança. Porque a criança não tem consciência dos seus pecados. Então é bem simples. Por isso é que é mais adulto. Por isso que é mais adulto. Então quando você tem a consciência do erro, do pecado ou da transgressão, quando você tem essa consciência, você sabe e está pronto ao batismo. E a relação é com o chamado pecado original também, sem aprofundar muito, mas ou é outra concepção de consciência do pecado? Porque a vida é um presente, né? Sim, sim. Eu acho que ela deixa de ser um presente quando eu quero tomar as rédeas dela para mim. E eu desconsidero o meu Criador. Então, quando eu desconsidero o meu Criador, eu sou o meu rei, eu sou o meu dono, eu sou o meu Senhor. E, eventualmente, vou me tornar o meu Deus também. Muito bom. Você tinha várias opções de escolhas no tempo. Que circunstância te levou ao Evangelho Quadrangular? Que é a denominação do você está lá com essa trajetória toda. Como eu disse, a minha família era muito conturbada. Então, nós vivíamos num ambiente de conflito, de marido e mulher, de filhos, de irmãos, e você procura sair, você quer paz. E a paz, ela não está longe. Depende de onde você vai buscar. E aí nós buscamos em todos os ramos de religião, como eu disse para você. Mas, até se encontrar, ou aquilo te arrebatar. Um dia minha mãe foi até na igreja do então pastor Jaime Palharim. Era o avivamento que estava vivendo o Brasil. Sim. E minha mãe ali recebeu uma nova personalidade. É o nascer de novo que Paulo fala. Aquele que está em Cristo, exato. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então ela recebe o perdão e ela zera a vida. Você não deixa de ser pecador, você continua errando. Só que o erro, o pecado, passa a ser um acidente e não uma decisão uma regra, né? de vontade. Exatamente. Então ela foi para lá e nos convidou para ir. Eu e meu irmão mais jovem, que também é pastor na cidade no do fundo Duartino. foi a tua mãe lá, a dona Joana, que pelos outros caminhos fechou uma porta da vida, abriu outra e falou, vem aqui. Exato. Aí no dia, era um dia de batismo, havia acho que mais de 500 pessoas para serem batizadas. A igreja estava super lotada. Terminou o batismo, eu ouvi a ministração, a palavra, a pregação, a homilia, como você quiser denominar. Sim. E o pastor Jaime Palharim, que a gente diz que é o pai na fé, ele fez um questionamento para os ouvintes. Olha, quem ainda quiser receber Jesus e receber paz, quiser se batizar, pode descer, pode participar. Aquilo foi uma facada no meu coração, não tinha como resistir. No sentido bem positivo, né? Te chamando para a briga, no nome falando. E aí, Bira? Falei, agora eu vou. Qual é a sua? Agora eu vou. Desci, peguei as roupas, não houve curso nenhum, não houve preparação nenhuma, porque quando Jesus entra é irresistível. Então a gente foi, ele me aceitou lá para fazer o batismo, apesar da pouca idade, mas desde então o Bira deu lugar para
personalidade pastoral. Fico tentando imaginar aqui como é você nesse papel de construção da orientação, da evangelização, de como as pessoas miram nos espelhos, né, natural, na vida hoje, no sentido positivo, e daqueles que não conseguem, que apesar de tudo que você fala, que você prega, que você orienta, de toda oração que você chama, que ele está cego, por alguma razão, não deixa a porta se abrir, né, para o renascimento, como você falou. Como é que você administra esta missão no dia a dia? Então, eu não fiz a minha parte, mas esse aqui não quer ouvir. Sim. Então, é óbvio que Deus ele não rejeita ninguém. E cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento. Eu entendo isso. O fato da pessoa não aceitar, ou não querer, ou continuar com o seu modo de vida, Deus é tão maravilhoso que ele nos dá o livre-arbítrio até para rejeitá-lo. Deus é maravilhoso. Então, a graça dele é um presente para quem realmente desfruta. Você saber que, pelas minhas forças, eu não vou conseguir. Eu tento seguir as leis. Nós trabalhamos numa casa de leis e toda hora elas são transgredidas. Ou por intenção, ou de forma acidental. Ou por omissão, às vezes. Né? Ou por omissão, que não deixa de ser também um pecado. Então, a necessidade de você olhar para si e dizer assim, eu preciso me converter. Que a conversão está indo num caminho e, de repente, você muda totalmente essa rota. Você já está há 25 anos nisso, nessa nossa gravação aqui. Aliás, a gente está simbolicamente, sem saber que isso ia acontecer, olha as boas surpresas da vida. Que há 25 anos você estava aqui conosco na sua missão de vigilância, né, na estrutura do poder público, olha que missão. Nós aqui com a missão de vigilância, sem nenhum simbolismo, nenhuma pieguice, de fazer o serviço público, as informações chegarem do outro lado, sabe quanto isso é importante, a comunicação, né? Sem cortes para o parlamentar, seu representante real do outro lado, e você está com uma outra vigilância em relação aos caminhos que você escolheu a imagem e semelhança de Deus. Também, para quem não acredita, tudo respeito, mas há 25 anos nessa empreitada. Eu entendo, Nelson, como propósito. A vida da gente tem um propósito. Qual é o propósito? Você descobre o propósito. O propósito, você nasce com ele, mas você precisa descobri-lo. É como você falou numa conversa informal que tivemos. Eu sempre gostei de jogar futebol, e o futebol me abriu muitas portas, mas nunca fui profissional, plenamente. Por quê? Porque não era o propósito. Eu gostar de futebol, praticar bem o futebol, é bom para a pessoa, é um plus para a gente. Mas, efetivamente, viver daquilo, talvez eu não conseguisse. Você colocaria hoje a questão do que a gente chama de sacerdócio, da missão de evangelizar, de orientar, como uma missão, um chamado? Seria exagero? O chamado original da igreja é esse. Jesus, ele quando, depois da sua interação com mais de 500 pessoas, durante mais de 40 dias, após a sua ressurreição, para aqueles que creem, óbvio, ele se encontra com os discípulos no monte e ele diz, olha, está tudo consumado, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele acabou de vencer o nosso maior inimigo, que é a morte. Todo mundo tem medo desse dia. Ele acaba de vencer a morte. É como se ele pegasse uma faca e matasse a morte. Ele diz, agora todo o poder me é dado. Eu vou para o Pai e deixo para vocês o Consolador. Vão, façam discípulos, preguem o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão da igreja é pregar o Evangelho. Qual é o Evangelho? Jesus Cristo. Jesus é o Evangelho. Então, quando você descobre que todo rito, que todo formato, que todo protocolo você pode trocar por Jesus, é irresistível.
Mas, Bira, é gigantesco, você sabe o quanto é forte isso, da ideia da força, da imagem, do espelho, não como um simbolismo que eu estou colocando aqui, de você se olhar para si e saber, poxa, eu sou imagem e semelhança. Sim. E no mesmo tamanho da responsabilidade da proporção, vigiai e sejais vigiados, porque Sim. agora eu já te dei a sabedoria para você Sim. tocar o caminho. Sim. A Bíblia fala que ele está de pé, cuide para que não caia. Vigiai e orai. É diferente de orar e vigiai. Primeiro você vigia, depois você ora. Então a vigilância, Jesus inclusive, ele fala do segundo advento, quando aqueles que creem, acreditam que ele voltará pela segunda vez, não agora como cordeiro, mas sim como leão, não como humilde, mas como rei, não como homem, mas como Deus. Quando ele voltar, então ele sim se revelará como o que realmente matou a morte, e agora para nós é a parte mais importante. Por mim eu não consigo. Pelo bira, carne, osso, eu não consigo. Então eu prefiro descansar na pessoa de Jesus. E é interessante, foi até bom você comentar, é interessante porque nós não descansamos no viver pecando. Eu estou salvo, estou garantido, uma vez salvo, sempre salvo. Parece não, a responsabilidade dobra, triplica. Inclusive a plateia, no sentido do rebanho, olha, eu estou aqui, você não pode errar. Porque agora eu não tenho mais, eu abri mão da minha vida para que a vida de Deus se revelasse em mim. Então é essa vigilância, é esse cuidado. Qualquer coisa que eu realizo tem um impacto. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, se não me falha a memória, capítulo 11, se não me falha a memória, ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está dizendo, olhe para mim. Você quer uma base do que é ser ou caminhar com Jesus? Olhe para mim. Não é diferente daquele faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Quando o cristão entende isso, ele fala assim, eu não dou o direito mais de errar, porque eu não me represento. E nessa ideia da profundidade do alcance da representação e da sua missão, né, que você atendeu ao chamado, como você disse, do outro de lá das missões nossas, né, de passagem aqui, de ser representante popular, apenas como um parêntese rápido, de como a gente está exposto o tempo inteiro, Todo tempo. E é julgado instantaneamente o tempo todo. Essa superficialidade que a gente observa dos julgamentos, a gente se conhece há algum tempo, nunca concordamos talvez plenamente. Isso seria um absurdo, né? Sim. E a gente consegue se relacionar, eu entendo o seu viés, você entende o meu, porque é assim que tem que ser. Eu não posso ser o fator repressor, eu não posso ser aquele fator que te obriga ou te acanha na minha presença. Não é? Eu vivi dizendo assim, se as pessoas temessem a Deus, como eles temem o olhar do pastor, puxa, todo mundo estaria vivendo a plenitude dos tempos, porque tem medo do que eu posso achar, do que eu posso pensar, como se isso fosse um fator determinante para a sua vida. Sim, eu estou num lugar de evidência, mas eu também preciso cuidar para não cair. Eu sou assediado pelos apetites, pelo homem natural, pela vontade animal. Eu sou, mas também tenho o auxílio luxuoso do Espírito Santo, que me diz o que eu devo ou não devo fazer. A gente ouvia, você sabe que tem formação católica que você está falando, me via coisa que um padre italiano lá da Pequena Itaberaca um dia falou assim, falei, padre, na questão do confessionário, ele falou, não se esqueça, o mal consegue entrar dentro do sacrário. E entra mesmo. Por quê? Porque não é o sacrário. Quando a gente falou sobre Salomão, né? Salomão ele constrói o templo, e quando ele está consagrando o templo a Deus, ele diz assim, Senhor, eu sei
que o senhor não habita num lugar desse, porque um lugar desse não lhe contém. Não conseguimos reprimir ou enclausurar Deus num lugar desse. Já que você comentou de Salomão, vou comentar para fazer um outro recorte aqui. Aqui é aquela questão tão difícil, com 25 anos de estudos, né, do conteúdo bíblico e tal, quanto perguntar para aquele fanático de futebol, né? O Bira joga muito bem futebol, tive o prazer de Bondade. por aí jogar com ele, né? Outra vocação de Deus, né? Coloque isso a serviço da vida coletiva, dos prazeres de conhecer pessoas e amigos, né? O que é muito bom, né? E se você perguntar qual que é o melhor jogador, a melhor seleção, o melhor do mundo, vai ficar aqui. Quando você fala especificamente sobre objeto de estudo, de vivência e de prática da fé, você citou um personagem do livro lá, Salomão, que é o sinônimo que a gente lembra aqui para quem tem alguma espiritualidade e religiosidade. Quando se fala de Salomão, para mim, lembro logo no S de sabedoria, né? Sim, Salomão, ele é considerado tanto biblicamente como secularmente o homem mais sábio que já existiu. Ele é o juiz que duas mães disputam a posse de um filho e uma é a mãe verdadeira e a outra é apenas uma oportunista. E Salomão então diz, vamos fazer o seguinte, vocês querem a criança, então eu corto ela no meio, você leva uma metade e você leva a outra metade. A mãe natural recusa a proposta, mas a mãe, que não é natural, diz, ótimo, se não é para mim, não é para ela. Então, como Salomão tinha a sabedoria de Deus, ele diz, então pega a criança e dê para que não aceitou o corte. Essa é a mãe. Então, essa Salomão, é a verdadeira mãe. essa é a verdadeira mãe. Então, Salomão é desse tipo de pessoa. E não é uma sabedoria humana, que é calcado em conhecimentos, em volumes de leitura, enfim. Ele é uma sabedoria humana incrementada pela vocação e a sabedoria de Deus. Tem uma questão sensacional que eu pedi para a gente fazer um registro aqui, que é documental, esse nosso papo também, né? Além de ser bastante aberto e franco, que você comentou de que Salomão é aquele típico personagem da história, entre esses grandes personagens da história religiosa, que ele podia pedir tudo o que quisesse. Exato. Quando o pai lhe ensina o caminho e lhe dá conselhos, ouça esse, não ouça aquele, tema a Deus, sirva a Deus, coloque Deus sempre em primeiro lugar. Salomão, no seu primeiro ato, ele ora a Deus e diz que queria sabedoria para poder governar aquele povo, porque ele seria, além de rei, o rei tinha poder de juízo, né? E então ele pede a Deus e diz, Deus, eu quero sabedoria. Deus lhe responde. A Bíblia é taxativa nessa oração que ele faz e a resposta de Deus. E Deus responde para ele, porque você não me pediu a vida dos seus inimigos, você não me pediu ouro, prata, você não me pediu poder e pediu sabedoria para governar o povo, todas essas coisas que você não pediu, eu vou te dar. Então, Salomão é o homem também mais rico que já pisou nessa terra. Então, você imagina, a gente tem alguns ícones, né? Elon Musk, Bill Gates e outras pessoas, Onassis, famílias ricas, não chegam nem perto da riqueza que Salomão tinha. Imagina construir um reinado naquela circunstância do mundo à época, né? Quase riquíssimo. Uma estrutura com riquíssimo. E tendo Davi antes, né? Inclusive. Vindo depois de inclusive Davi, vindo após o peso seu pai. de você. Exatamente. Ser o mestre, o condutor, numa circunstância histórica. Salomão, para mim, como a Bíblia, num contexto geral, ela sempre aponta que o homem ele vai viver ciclos. E sempre vai ser altos e baixos. E isso é proposital. A Bíblia faz isso de propósito, para que o homem entenda que você vai ter períodos de alta resolutividade, alta performance e depressões absurdas. A Bíblia diz isso. Ela é clara nisso. E Salomão também é um ícone desse. Ele começa bem, ele caminha bem e termina mal. Então, assim, se a figura humana
ocupar totalmente o espaço, nós tendemos a fracassar. Caminhar com Deus é sempre o melhor caminho. Porque o livro das Crônicas, você me contou que eram 2, te encanta em especial. O livro das Crônicas, ele faz relatos de reis, de situações de justiça e injustiça social. Ele aponta para a religiosidade como um dos pilares para uma boa sociedade, para uma sociedade equilibrada. Ele mostra a figura de reis que se submetem a Deus e têm governos de justiça social, de projeção, de progresso. A Bíblia diz, né, quando o justo governa, o povo prospera. E quando o ímpio governa, o povo cai em miséria. Então, o livro das Crônicas, ele trabalha essas histórias desses reis, a relação que eles tinham com os profetas, a proximidade com Deus, também o distanciamento a partir das suas próprias cobiças, dos seus próprios apetites, e também a queda vertiginosa, propondo, inclusive, um retorno de arrependimento ao estágio inicial. Então, por isso que Crônicas, para mim, principalmente, são vários capítulos, mas o segundo livro, no capítulo 7, a partir do verso 10, 12, 14 para frente, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. É uma conversão. Então, Salomão, quando faz essa menção, né, quando a Bíblia faz essa menção, na sua oração de consagração do templo, ele fala exatamente isso, que é a resposta de Deus. Eu ouvirei aqueles que se arrependem, aqueles que fazem uma reengenharia da sua vida, vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados e vou abençoar o lugar da sua habitação. Por isso o livro de Crônicas é muito bom, sensacional. E nessa crônica da vida, do cotidiano, de enfrentar as tempestades, os dissabores e também as novas estações, né, que a vida nos proporciona nessa maravilhosa gangorra do aprendizado, como o Bira, a pessoa, lida como orientador espiritual com as aflições, aquele que chega na tua vida, a gente citou agora há pouco aqui, aquele que por mais que eu fale, ele não me ouve, não a você. Sim. E eu sou limitado, né? Você saber da sua limitação diante daquilo e como que você lida com isso por mais angústia que você fala, porque você quer que ele te ouça, não a você, lógico. Sim, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: o melhor discurso sempre é a verdade. Então, quando você trata com a verdade, você está entrando no âmbito, no ambiente de Deus. A verdade. Por isso que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Quando o profeta lhe diz: olha, você cometeu vários crimes. Você adulterou, você pegou aquilo que não era seu, você conspirou para que o marido morresse, você quis encobrir a gravidez fora do relacionamento. Você merece castigo. Davi não diz que não fez. Davi abre o coração e diz: eu sou miserável. E eu preciso tanto de Deus como qualquer outro ser humano. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Que o que Deus espera de nós é arrependimento. É esse o detalhe. Então, como sacerdote, ou como pastor, como mentor religioso, qualquer que seja as nomenclaturas, né? Eu faço uma projeção daquilo que eu espero na pessoa. Só que a ovelha não é minha. O verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Então, é Ele que vai tratar a ovelha. Eu tenho por missão o encaminhar. Né? Olha, nós temos aqui a lista das bem-aventuranças. Você quer andar com Deus? É difícil, mas ande na bem-aventurança. Fuja do pecado.
A Bíblia não diz para a gente enfrentar o pecado. A Bíblia diz para a gente fugir do pecado. Mas resistir ao maligno. Vê como é diferente? Hoje em dia a gente vê pessoas tentando fugir do maligno e tentar resistir ao pecado. Fórmula para dar errado. Porque o pecado é o que clama a gente todo dia. E cada um de nós tem o seu calcanhar. Ou é a vaidade, ou é o dinheiro, ou é a cobiça, ou é a gula, ou é o sexo, ou é a posse. Todos nós temos ali um animal enjaulado que precisa ficar enjaulado. Biratã, quando você volta para a imagem profunda daquele primeiro degrau da escada que mexeu com você agora há pouco, e olha de cima, sem soberba, De jeito nenhum. o que você enxerga? Acho que valeu a pena. Cada conversa que eu tive ali naquele estacionamento, cada pessoa que eu atendi, dentro e fora do expediente, cada rosto, cada degrauzinho, cada sentada ali naquele degrau, eu vejo que assim, o propósito de Deus na vida da gente, ele nunca pode ser impedido. O único que pode impedir é Deus. Ele te criou para aquilo, ele vai cumprir o propósito dele, porque ele nunca falhou. Se eu disser para você que eu nunca me imaginei na tribuna, eu estaria mentindo. Mas também eu devo dizer com verdade para você que isso nunca me envaideceu. E nunca me envaidece, porque pastor eu sempre serei. Qualquer outra atividade eu estarei. Então, como vigia, vai chegar um momento que eu vou me aposentar. Como vereador, a população um dia vai dizer, olha, esse não me representa. Mas como pastor, dificilmente eu vou me deixar sair do púlpito, a menos que a minha igreja não me queira mais. Aí não serei denominacional mais, mas continuarei sendo pastor. Com as janelas e portas que a vida vão abrindo e fechando o tempo todo nessa trajetória, todos temos algo repetido da nossa própria imagem, da nossa própria criação. Onde você se vê em Joana? Ah, muito. Vixe. Agora eu vou me emocionar. Minha mãe... É bom? Né? Difícil. Isso é bom, muito bom. Joana está aqui. Através de você. Pois é. Esses dias eu preciso me recompor. Esses dias eu estava no espelho de casa e eu vi minha mãe. Mas em mim. Traço o olho. Tenho ali no gabinete um retrato que eu tirei quando eu peguei a mão dela, acho que uma semana antes dela falecer. Estava na sessão. Sim, foi uma segunda-feira e recebi a notícia que ela tinha partido. Com 92 anos, sem leitura, trabalhou muito. Ela foi faxineira, ela foi mãe, ela foi mulher, ela foi uma pessoa além do tempo. Meu pai dizia, Joana, se você fosse letrada, nem o diabo podia com você. Genial. Mal sabia ele que o diabo já não podia com ela. Talvez ela fosse mais além. Mas Deus tem propósitos, né? Então, os propósitos de Deus foram cumpridos na vida dela. Nós tivemos muitos exemplos de superação, do nada fazer muito, do pouco alimentar, sobrar sempre tempo. Então, me vejo muito nela, sim. Vejo física, emocionalmente, porque o pai define como você é o seu caráter. Sim. E a mãe define como são suas emoções. A minha mãe sempre foi muito intensa,
aquela mulher de entrar na briga para defender os filhos. E o seu Antônio, lógico, na mesma proporção, o batalhador lá dessa trajetória. Meu pai, um homem digno, o medo do meu pai era perder o nome que ele tinha. Então meu pai sempre pagou contas antes para não perder o seu nome. Então o legado do meu pai é inegável na minha vida, na vida do... Às vezes eu falo isso para minha filha Juliana. Eu chamo ela de falar, ó, o seu Antônio aí, porque ela puxou. Aí tá aí a árvore Ela que a gente comentou. puxou assim um viés dele de probidade, né, que é visível ver, né, é inegável ver. E o Bira pai, com as duas moças, meninas já crescidas na hora que a gente está gravando aqui, só para demarcar o tempo. Abril e maio de 2023, apenas como um registro. Sim. Né? O tempo não significa nada dentro do que nós estamos falando. Sim. Né? O Bira foi mais benevolente ou mais durão com Dona Joana e seu Antônio? Eu sempre fui mais benevolente, eu sempre procurei entender as minhas filhas, né? Assim, apesar de ser pastor e cristão, as minhas filhas tiveram aquela fase assim, eu não quero ir na igreja, eu quero conhecer a vida. E eu nunca esperei que as minhas filhas vissem em mim um santo. Elas tinham que ver em mim coerência, que é o que eu aprendi, né? Os filhos não querem que você seja santo, eles querem coerência. Seu discurso seja a reprodução da sua fala, da sua prática. Então, assim, havia momentos que eu saía de casa, deixava minha esposa em casa, pegava as filhas e levava para o baile, levava para a festa, levava para o pagode, levava minhas filhas para esse lugar. Tal hora, vem buscar. E ia lá buscar, para que elas também tivessem a experiência. Porque Deus não tem netos, Nelson. Deus tem filhos. Então não é porque eu sou pastor, os meus filhos serão cristãos. Deus não tem netos. Deus tem filhos. Então elas precisam escolher. E assim, a minha maior satisfação foi quando elas me pediram, batizei as duas. Isso para mim é Batizei a minha primeira neta, batizei a segunda neta. Então assim, para mim isso tipo... É como a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 6, ensina o seu filho, andando, caminhando, sentado à beira do caminho. Mostre, nós somos cartas abertas do Evangelho. E elas quiseram o Deus que eu sirvo. E tiveram as experiências com o Deus que agora elas servem. Então eu fui benevolente, rigoroso quando se envolvia namoro e tudo, mas nunca... Minha esposa é até mais terrível do que eu. E é por isso que a gente se completa, né? Por isso que a Anícia Muito bom. Biratã Cássio Sanches, muito obrigado por trazer o Bira para conversar um pouco conosco aqui, nesta nossa missão pública, né, de através disso, como eu disse no início, comemorar não só 25 anos da nossa pequena passagem por essa missão terrena, e deixo a você as páginas em branco, que a sua trajetória possa preencher com a vocação que você assumiu. Eu que agradeço, tem tanta coisa para falar, né, que a gente levaria até uma, sei lá como é que fala, uma epopeia, né, não sei se é essa palavra. Mas assim, eu agradeço muito a Anice, que enquanto eu trabalhava aqui, ela cuidava dos nossos filhos. Então ela também me emociona. Você estava aqui nas suas madrugadas, né? Vigilante no sentido duplo. A gente Inclusive foi uma das perguntas que foram feitas para mim na entrevista, que eu não esqueço, se me permite. Claro, por favor. Uma das perguntas da entrevista foi assim, se você tiver de plantão e acontecer um problema na sua casa, você vai deixar o posto para ir em casa? Aí eu lembrei da minha esposa, a Anice. A Anice está lá. Falei, não, eu tenho uma guardinha ferrenha lá das minhas coisas, da minha vida, da minha herança, do meu legado, que são meus filhos. É a minha esposa. Então eu dedico essa trajetória a ela, a minhas filhas, meus genros, que são filhos agora. Isso. E os meus netos, aos meus antepassados, que me construíram.
Deus. Deus acima de tudo. Obrigado, amém. Um abraço. Eu que agradeço. O Câmara Livre é isso, dos dribles da vida, daquelas jogadas bonitas que a gente acompanhou com o Bira como colega lá no campo de futebol, mesmo quando o zagueirão duro batia fora na canela, não importa. Não era o gol que era importante, né? E não era o drible, é a vocação e a forma como você lida com a sua missão no dia a dia. Que o Câmara Livre de hoje tenha lhe proporcionado pelo menos pensar sobre isso. Até o nosso próximo encontro.